Continuando a nossa aula sobre derivadas e aplicações no movimento retilíneo, na parte de cinemática, a gente vai estudar essa função horária aqui, de tal forma que é assim: S de t igual a 2t ao cubo menos 21t ao quadrado mais 60t mais 3. Então, seja a função posição de uma partícula movendo-se ao longo do eixo S. Analise o movimento da partícula para t maior que zero. Muito bem. Então, se eu tenho aqui o S, que é a função horária, para achar a velocidade a cada instante, eu preciso apenas derivar essa função posição em relação ao tempo. Então, fazendo a derivada, a gente vai ter o quê? A derivada de 2t ao cubo menos 21t quadrado mais 60t mais 3. Eu espero que você já esteja acostumado a fazer essa derivada e não vai ter dificuldade em perceber que aqui vai ficar 6t ao quadrado menos 21t, aliás, menos 42t mais 60, e aqui vai dar a derivada da zero. Então, isso aqui é a função velocidade. Dá para arrumar essa função velocidade aqui fazendo o seguinte, colocando o 6 em evidência. Então vai ficar t ao quadrado menos 7t mais 10. Tá? Então aqui eu tenho esses 6 vezes esse valor aqui. Esse é legal porque diminui um pouco nosso problema de fazer as operações. Tá? Bom, agora para achar a aceleração de t, você já sabe que tem que ser a segunda derivada da posição ou a derivada da velocidade. Então vai ser derivar isso daí, né? Deriva isso daí, d dt de 6 que multiplica t quadrado menos 7t mais 10. Como esse c ele é constante, ele vai lá para fora e aí a gente vai derivar aqui dentro. Derivada de t ao quadrado é igual a 2t, derivada de menos 7t é igual a 7, derivada de 10 é 0. Então isso aqui é a da aceleração. Tá. Então nós temos essas duas situações aí. Eu tenho a função da velocidade e eu tenho a função da aceleração, certo? Eu tenho essas duas aqui. Pois bem, agora o que a gente vai fazer? A gente vai analisar o seguinte, eu vou fazer o gráfico de todos, né? S de t, V de t, né? Então, S de t, V de t, A de t em relação a t. A gente vai fazer isso no GeoGebra. Mas antes de ir para lá, antes de mostrar isso lá, eu queria mostrar como é que você vai fazer a análise a partir dessas situações aqui da velocidade e da aceleração. Por quê? Porque a velocidade, eu vou ter a velocidade positiva, eu vou ter a velocidade igual a zero e eu vou ter a velocidade negativa, né? Então, quando é positivo, é progressivo. Está indo para frente. Quando é igual a zero, está parado. E quando é menor que zero, é regressivo. Está voltando. Tá? E a aceleração? Eu vou ter a aceleração positiva, eu vou ter a aceleração igual a zero e eu vou ter a aceleração negativa. Bom, nesse caso aqui, ela vai me dar o que está acontecendo com a função horária, mas também vai me dar principalmente se está aumentando ou diminuindo a velocidade, porque se tiver o mesmo valor positivo, positivo, negativo, negativo em relação à aceleração e velocidade, está crescendo em módulo o valor da velocidade. E se está aqui, um é positivo, outro negativo, então vai estar diminuindo, tá? Então é isso que a gente vai tentar entender um pouquinho, caso você ainda não tenha entendido. Mas vamos lá, então. Vamos pegar aqui esse aqui, olha, e igualar a zero. Como aqui é 6, tá? Como aqui é 6, eu só preciso igualar essa parte aqui a zero para achar a velocidade, né, quando ela é igual a zero. Ou seja, quando muda de sentido, ou tem um máximo ou tem um mínimo, né? A gente já viu isso em aulas passadas. Então, V de t igual a zero, isso implica que
t ao quadrado menos 7t mais 10 igual a 0. Não sei se você sabe, a soma vai dar 7 e o produto vai dar 10. Ou seja, as raízes vão dar 2 e 5, né? 2 e 5 segundos, tá? Ah, Ricardo, mas aí eu não sei fazer assim. Não, tudo bem, você resolve usando a fórmula de Bhaskara, você tem várias formas de fazer isso, tá bom? Outro jeito é você perceber que isso aqui é verdade, você colocar logo dessa forma aqui, ó. T menos 2 e T menos 5. Aqui também, super fácil, né? A de T igual a 0 implica que aqui também esse 6 não precisa, só precisa essa parte aqui igualar a 0. Afinal, o 6 é diferente de 0. Então aqui a gente acha que o T igual a 7 sobre 2 segundos. Então, quando a aceleração é 0. Tá? Muito bem. Repare o seguinte. Quando o tempo aqui, 2t, quando 2t de 0 até 3,5, de 0 até 3,5, ou seja, 7 sobre 2, é negativo. A partir de 3,5, começa a ser positivo. Tá? Já aqui é diferente. Eu tenho valores positivos e negativos da velocidade. Ó. Então, aqui eu tenho o seguinte. 7,5. Para cá é negativo. No caso aqui interessa a partir do 0. Né? De 0 até 7,5 é negativo. E de 7,5 em diante, a aceleração é positiva. Certo? Para quem não lembra, esse aqui é contrário de A, mesmo de A. O que é o A, Ricardo? O A é o nosso coeficiente angular, que é o 2, tá? Ele é positivo. Então, o contrário de A, no caso aqui, vai ficar negativo, mesmo de A vai ficar positivo. Observando o gráfico aqui da função horária, né, saindo do 0, ele vai inicialmente para frente, até chegar no ponto extremo aqui, ó. T igual a 2 e a posição S igual a 55, volta. Quando T igual a 5 e a posição é 28, vai para frente novamente, tá? Então, olha só, daqui até aqui ele é progressivo, para, retrógrado, para, progressivo novamente, e aí você observar, ele permanece progressivo indefinidamente, certo? Bom, essa aqui é a função horária. Agora vamos ver a velocidade. O que acontece com a velocidade? Olha, inicia quando... Aqui dá para a gente saber, né? Quando t igual a 0, a posição é 60. Ele está aqui assim, ó. Ele começa o movimento bem aqui. Tá? Toca no eixo e tal, é 60. Aí a velocidade ela vai diminuindo até ir a um valor aqui 0. Depois ela é negativa, aumenta em módulo até o valor menos 13,5. Depois ela diminui em módulo, mas é negativa. Quando chega a 0, depois torna positiva. Quando ela está diminuindo aqui, mas ela é positiva, e entre 2 e 5 a velocidade é negativa, ou seja, é retrógrado, é regressivo, depois volta a ser progressivo. Não coincidentemente, é o que a gente pode analisar, foi o que a gente analisou aqui, vai para frente, para, volta, vai para frente. Então, olha só. Está descendo, mas ainda é positivo, ou seja, está indo para frente. Depois, quando atinge aqui o valor t igual a 2, a velocidade é 0. Então é positivo aqui é 0, depois passa a ser negativo. A gente pegar um ponto qualquer aqui vai ser negativo, tá? Aqui a velocidade é o menor valor negativo, mas em módulo é o maior valor na parte negativa aqui, mas ainda é negativo, está indo para trás, depois volta aí para frente novamente quando t igual a 5, tá? Vamos agora observar a aceleração. É uma linha reta, como a gente observou rapidamente aqui. O ponto de interseção inicial, 6 vezes
7, 42, então é menos 42, mais ou menos por aqui, menos 42. A raiz é igual a zero, a raiz é igual a zero, tá? E o que significa quando a aceleração for zero? O que está acontecendo aqui? Vamos comparar aqui com, olha, 3,5, 3,5. É exatamente o ponto em que a velocidade ela para de diminuir, né, e começa a aumentar novamente. Mesmo estando negativo, né, está aumentando. Então, esse ponto aqui da raiz, né, da função da aceleração, indica essa mudança aqui da velocidade. Então, nós temos aqui os três gráficos, tá? Os três gráficos. Então, você analisa quando é progressivo, quando é retrógrado, quando é progressivo novamente. Quando a velocidade é positiva e está diminuindo, negativa diminuindo, depois negativa aumentando, positiva aumentando. Então você dá para entender o que é que está acontecendo com o movimento. Vamos observar isso daí agora, tentando enxergar isso de modo algébrico, tá? De modo algébrico. Vamos lá então. O que a gente viu lá, que a gente observou, né? Vamos tentar lembrar aqui o gráfico. Faz isso, depois faz isso, certo? Então, aqui é 2 e aqui é 5. Então, do 0 até 2, a velocidade ela é positiva, né? Lembrando que isso daqui é o mesmo de A. Depois do 5, a velocidade é positiva, é o mesmo de A. E entre 2 e 5 ela é negativa, é o contrário de A. Tá? Quem lembra aí das equações, né, das funções do segundo grau, lembrando aqui que o A é isso aqui, né? Agora, para a aceleração, aqui é contrário de A e aqui é o mesmo de A, tá? Também observando o gráfico, ele tem essa característica aqui, 3,5, certo? Ou 7 sobre 3,5, 7 sobre 2, 3,5, tá bom? Então aqui, ó, a aceleração é negativa, depois a aceleração passa a ser positiva. Então tá aqui o que está acontecendo. Aí, o que a gente vai ver aqui assim, ó? Você vai observar o seguinte. Deixa eu mudar a coisinha aqui para a gente lembrar. Lembra o que acontece com a função horária? Vamos lá lembrar de novo. Inicia o movimento, vai para frente até t igual a 2. Depois volta até t igual a 5. Depois vai para frente, certo? Lembra, o que é o 2 e o 5? São as raízes da velocidade. Então, olha, está diminuindo a velocidade, depois vai aumentar. Vamos observar. Então, olha só. Velocidade positiva, aceleração negativa. É como que um aponta para frente, o outro está apontando, né, para trás. Né? Lembrando aqui que velocidade e aceleração são vetores. Então é como se tivesse um tirando do outro, tá? Um tirando do outro. Então o que está acontecendo de 0 até 2? A velocidade está diminuindo em módulo. Entre 2 e 3,5, a velocidade é negativa, a aceleração é negativa. Repara que daqui até aqui há um aumento em módulo de velocidade, ou seja, está indo para trás, mas está ficando mais rápido na estrada. Está indo mais rápido, está indo para trás, mas está mais rápido. Ele está aumentando, no velocímetro vai aparecer aumentando a velocidade. Ó. Entre 0 e 2 a velocidade diminui, ele está indo para frente. Entre 2 e 5 a velocidade aumenta em módulo, ou seja, o velocímetro acusa maior velocidade, mas ele está indo para trás. Vai, depois volta, depois vai de novo, não é isso? Lembra do que acontece com o movimento? Deixa eu colocar aqui como se fosse um perfil. Vai para frente, depois volta, depois vai para frente novamente. Só que é interessante, ele vai para frente diminuindo a velocidade, ele volta aumentando a velocidade, depois ele diminui, depois ele volta a aumentar. Então olha só,
Tá indo para frente, diminuindo a velocidade. Tá indo para trás, aumentando a velocidade. Tá indo para trás, diminuindo a velocidade, porque são sinais contrários. E tá indo para frente, aumentando a velocidade. Então aqui, ó, aqui ele é progressivo, tá? Então aqui eu posso perceber que ele é progressivo, mas com aumento, aliás, com diminuição, claro, né? Tá diminuindo de velocidade. Daqui para cá ele é retrógrado, regressivo, com diminuição de velocidade, tá? Desse ponto até esse, tá? Entre 2 e 7 sobre 2, ou 3,5. Daqui para cá diminui, repara que é esse ponto aqui, ó. Aqui está positivo, aqui está negativo. Então daqui para cá diminui em módulo, mas ainda está voltando, tá? Tá voltando. Depois é positivo, positivo, tá indo para frente e tá aumentando a velocidade. É isso que você consegue, ao observar esses sinais aqui, você consegue dizer, para frente, diminuindo a velocidade, para trás, aumentando a velocidade em módulo, tá? Porque, né, negativo. Para trás, diminuindo a velocidade, porque um está negativo, outro está positivo. Para frente, aumentando a velocidade. Então, é a partir daí que você consegue realizar essa análise, observando os sinais, né? Fazendo o estudo dos sinais. É isso que a gente vê. Claro que você pode complementar isso fazendo o estudo dos gráficos, tá? Fazendo o estudo dos gráficos, que aí você observa até bem mais, de forma mais interessante, tá bom? Mas é isso que a gente faz. A gente deriva a velocidade, deriva a aceleração, depois analisa quando a velocidade é positiva, quando a velocidade é negativa e compara com a aceleração quando tem o mesmo sinal, quando tem sinal contrário. Se tiver o mesmo sinal, em módulo está aumentando a velocidade, se tiver sinal contrário, em módulo está diminuindo a velocidade, aí você vai ter que analisar se é progressivo, regressivo, assim vai. Bem, então vamos resumir, né? Resumindo aqui a nossa situação. Nós tínhamos uma função horária, uma função posição, né, cúbica, e fomos analisar o movimento. Então a gente olhou o gráfico, o que acontecia, derivamos para achar a velocidade, analisar a função da velocidade, derivamos novamente para achar a aceleração e analisar a função da aceleração. Então, o que a gente percebeu? Que nós temos esses pontos aqui, lembrando, né, que pontos são esses? Aqui são as raízes da função velocidade, está aqui a função velocidade, está aqui a função aceleração. Então, as raízes 2, né, vou chamar de V' e V duas linhas. Aqui é o nosso V máximo, né, ponto lá de mudança, que é exatamente onde a aceleração é igual a zero, que é a nossa raiz da aceleração, né? Nosso A'. E a gente consegue analisar onde a velocidade está aumentando. Se aqui está mais e aqui está menos, está diminuindo a velocidade. Se aqui está menos, se aqui está menos, aumentando a velocidade. Lembra que aqui vai ser um aumento em módulo, tá? Porque a velocidade está negativa, mas vai ser um aumento em módulo. Negativo, positivo, velocidade negativa. Aceleração positiva está diminuindo a velocidade e positivo, positivo, aumentando a velocidade. A gente consegue analisar isso. Outra coisa, a gente consegue analisar também o que está acontecendo com o movimento, né? De 0 até 2 vai para frente, tá aqui, ó, progressivo. De 2 até 5 vai para trás, né? Que é negativo, é retrógrado ou regressivo. Continua, né? Indo para trás entre 7 sobre 2 e 5, 3,5, né? 3,5 e 5. Então, só que tem uma diferença, né? Que aqui ele está de 2 até 3,5, de 2 até 3,5 está indo para trás, a aceleração tem o mesmo sinal, então está aumentando a velocidade. Então, daqui para cá ele aumenta a velocidade, e daqui para cá ele diminui a velocidade. Depois ele para novamente, velocidade igual a zero, e vai para frente. Então, progressivo para, regressivo para, progressivo vai embora. Aqui em azul, né? De 0 até 2 diminui velocidade, aumenta a velocidade, diminui velocidade e aumenta a velocidade. Então esse é o resumo do movimento. A gente consegue analisar o que aconteceu com o movimento a partir de t maior ou igual a zero. Beleza? Bom, então eu gostaria que você tentasse, escolha 2, 3 funções dessa daqui e tente resolver, né? Vamos pegar aqui assim, ó.
Encontre as funções velocidade e aceleração. Então, lembrando que velocidade é a derivada da função posição e a aceleração é a derivada da função velocidade ou a segunda derivada da função posição. Encontre no instante t igual a 1 a posição, a velocidade escalar. Porque você tem a velocidade vetorial, que aí você vai considerar o sinal, e a escalar sem o sinal. E a aceleração, tá? Em que instante a partícula está parada? Lembrando, quando é que a partícula para? É quando a velocidade é igual a zero, ou seja, as raízes da função velocidade, tá? Quando a partícula está aumentando ou diminuindo a velocidade, aí você vai ter que fazer aquela análise de velocidade e aceleração igual sinal, quando é positivo, positivo, negativo, negativo, a velocidade aumenta. Sinal diferente, então a velocidade em módulo diminui. Encontre a distância total percorrida pela partícula entre t igual a 0 e 5, ou seja, o nosso ΔT aqui, tempo final menos tempo inicial, é igual a 5, você tem que encontrar. Então faça isso. Não procure resolver só polinomial, tenta resolver essa aqui com cosseno, tenta resolver essa aqui com logaritmo natural, né, que aí você consegue se desenvolver mais. Dá um print, cola aí e tenta resolver. Se tiver alguma dúvida em alguma questão, a gente pode futuramente colocar um vídeo aí de resposta. Tá bom? Beleza? Então, até a próxima aula.